Olá, meus amores! Esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Gente, vocês viram meu visual novo? Tô maravilhosa, tô diva! Eu mesma que fiz trança por trança. Que legal, né? Desde criança eu não usava as minhas tranças. Eu lembro, né? Enquanto eu tava fazendo as minhas tranças, de quanto que os meninos riam de mim na escola, né? Eu fiquei 5 horas trançando e foi bem importante pra mim trançar o meu próprio cabelo, né? E enquanto eu trançava, eu resgatei não só a minha autoestima, mas também a minha ancestralidade. E estou me sentindo linda de tranças. Gente, eu queria conversar com vocês hoje, continuar falando sobre a saúde mental das mulheres negras, essa saúde mental que passa também pela estética negra. Esse empoderamento estético é muito importante. O empoderamento estético do cabelo é um ato político, tanto das tranças quanto a questão do nosso Black Power. Mas, para além desse empoderamento estético, é preciso que haja esse tornar-se negro, que Neuza Souza Santos vai dizer, é um tornar-se negro também de dentro para fora. Como é que aconteceu comigo? Eu comecei a ler algumas intelectuais negras, né? A primeira que eu li foi Angela Davis, depois eu li Bell Hooks, depois me apaixonei por todas elas e tô lendo Djamila, tô lendo todas, são muito maravilhosas, né? E aí eu tava com a minha autoestima intelectual bem abalada. A partir do momento que eu comecei a ler essas intelectuais negras, que falam sobre o empoderamento estético do cabelo, que falam de outras questões, que eu vi que essas mulheres eram tão inteligentes e poderosas e negras. Isso fez com que eu resgatasse a minha autoestima intelectual. Mas hoje eu quero falar com vocês, conversar um pouco sobre o estereótipo da mulher negra forte. Aquela mulher negra que aguenta tudo. Mas antes, se inscreve no canal Saúde Black, deixa o like pra Pretinha que é sucesso. Nós vamos dividir assim, ó. Vou começar falando primeiramente sobre essa construção da mulher negra forte do ponto de vista físico. E depois nós vamos passar para a parte mental. Essa construção da mulher negra forte é uma ideia enraizada pelo colonizador. É uma ideia enraizada lá do período da escravidão. Eu tenho aqui um livro que eu gosto bastante, Mulheres, Raça e Classe, da intelectual negra Angela Davis. E ela vai refletir sobre como ocorreu o processo de escravização, né, lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, na época da escravidão, essa mulher negra era vista como um corpo negro forte. Era uma mulher que apanhava, tanto quanto os homens, era uma mulher que era violentada sexualmente, né? Porque o corpo dessa mulher, o colonizador, o senhor de escravos, ele era dono desse corpo de uma forma integral, né? Pessoas negras eram animalizadas, pessoas negras não eram vistas como seres humanos, eram vistas como pessoas que não tinham alma. Então, portanto, esse senhor de escravo achava e fazia o que queria com este corpo. Ele fazia trabalhar até esse corpo ficar exausto, ele violentava essa mulher, né? Ele, enfim, colocava essa mulher num papel de servidão. Mas o que é bem legal que Angela Davis traz, né, é que essa mulher negra na época da escravidão, ela não ficava apenas no trabalho doméstico, né? Ela também estava lá na lavoura no trabalho braçal. Diferentemente das mulheres negras que temos hoje, né, na atualidade, que estão, na sua maioria, em trabalhos domésticos. Mas lá na escravidão, nos Estados Unidos, como a Angela Davis vai trazer, essa mulher também era utilizada como uma força braçal. E aí vem trazendo o reflexo da escravidão, tanto que não tem como a gente falar sobre racismo sem falar sobre sexismo. Inclusive, quando a gente está falando de feminismo, é necessário que haja um recorte racial nesse feminismo. Porque a construção, a forma como a mulher negra vai ser oprimida,
não é a mesma forma que a mulher branca vai ser oprimida. Por exemplo, enquanto as mulheres brancas estavam lutando, né, para trabalhar fora e tudo mais, para as mulheres negras isso não faz muito sentido, porque as mulheres negras sempre trabalharam. Ora, elas foram escravizadas e depois elas passaram a atuar, primeiramente e sumariamente, como até hoje, nos serviços domésticos. Tá, pessoal? Essa reflexão é importante que a gente faça. E aí, essa construção do corpo negro forte, como esse racismo ele é estrutural, ele está permeado dentro dessa sociedade como uma erva daninha. O racismo é o câncer da sociedade. Esse racismo ele é estrutural, mas ele vai se utilizar das instituições para operar. Então, por exemplo, a família é uma instituição. Essa mulher negra pode passar racismo dentro da família, tá? Disputa entre a família, que vai trazer as questões também de colorismo, de repente... Vou dar o exemplo da minha avó, né? A minha avó, ela gostava mais dos netos de pele clara e menos dos netos de pele escura, por exemplo. Mas eu não posso dizer que a minha avó era racista, porque pessoas negras nunca são racistas. Pessoas negras reproduzem o racismo. Não tem como uma pessoa negra ser racista, porque ela sofre racismo a vida inteira, tá? Só para dar o exemplo da minha avó, que era uma mulher negra forte. Esse estereótipo da mulher negra forte também vai estar numa outra instituição, a escola. A escola também é uma instituição. Então, essa mulher negra vai ser vista também com esse estereótipo. E, como o racismo é estrutural e vai operar dentro das instituições, é possível também que esse racismo opere dentro da área da saúde, né? Que é uma instituição também. Então, vai ser quando aquela mulher negra pode receber uma quantidade menor de anestesia durante o seu trabalho de parto. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A coisa que mais me aterrorizava quando eu tava bem perto de ganhar meu nenê não era o parto em si. Eu sabia que podia ser doloroso e tudo mais. Eu já tava lendo bastante. Quando eu tava grávida, eu li bastante sobre o assunto. Mas não era isso que me apavorava. O que me apavorava era eu entrar em trabalho de parto normal e receber uma quantidade menor de anestesia. Eu vou trazer ainda pra vocês em outras oportunidades, tá? Alguns estudos, algumas reflexões a respeito disso. Porque esse corpo negro é um corpo visto como uma tolerância, um limiar de dor aumentado. Um limiar de dor, né? Que é bem da minha área. É um limiar que ele suporta. Ele suporta a dor, né? Por essa construção racista, mais do que um corpo de uma mulher branca, por exemplo, tá? Então, essa mulher negra vai ser aquela mulher negra que aguenta tudo, né? Para os racistas, né? Mas a gente sabe que não, né? Não existe nenhum estudo que comprove que o corpo de uma pessoa preta aguente mais castigos ou aguente uma quantidade de analgesia menor do que de uma pessoa branca, né? E aí, pessoal, essa construção da mulher negra forte, ela também vai estar intelectualmente falando, né? A gente sabe que crianças negras são criadas geralmente por mães solo, né? E tanto que as mães solos, elas são mais da metade, né, dos domicílios são chefiados por essas mulheres, né? E são mulheres que muitas vezes têm que ser fortes o tempo todo. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão de Bell Hooks agora, do livro Sula, né, de Toni Morrison, que ela vai retratando um pouco dessa mulher negra forte e vai retratando um pouco dessa questão das pessoas negras não expressarem seus sentimentos. E muitas vezes essa mãe negra, ela vai achar que ela está amando essa criança quando ela está suprindo apenas as necessidades materiais, né? Então, suprir as necessidades materiais, que também é um reflexo lá da escravidão, é uma forma dessa mulher amar. Mas a gente sabe que, quando a gente está falando dos nossos sentimentos, somente as necessidades materiais não são suficientes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu e o meu nenê. É óbvio, né, que o meu nenê precisa se alimentar, ele precisa se vestir,
Você já ficou aí com o pé jacarezão, que nem a gente chama, né? Abriu o tênis, tive que ir correndo comprar um tênis, necessidades materiais. Mas uma criança, ela não precisa só das necessidades materiais, ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, ela precisa do brincar, né? Quando eu brinco com ele, quando eu jogo bola, quando eu leio livros, tudo isso eu estou trabalhando o afeto, né? A própria amamentação, o próprio vínculo através da amamentação e tudo mais. Então, vou ler um pedacinho que a Bell Hooks fala do livro Sula, de Toni Morrison, tá? Quando eu dava aula sobre o livro Sula, de Toni Morrison, reparava que minhas alunas se identificavam com um trecho de Hannah, uma mulher negra já adulta, que perguntava para sua mãe, olha só. Em algum momento você nos amou? E Eva responde bruscamente, né? Aquela mulher forte. Como é que você tem coragem de me perguntar uma coisa dessas? De fazer essa pergunta para mim? Você não tá aí cheia de saúde? Gente, aí parece até minha mãe falando. Você não tá aí cheia de saúde? Como não consegue enxergar isso? Hannah não se satisfaz com a resposta, pois sabe que a mãe sempre procurou suprir suas necessidades materiais. Muitas vezes, mães negras, como eu estava falando, suprem apenas nossas necessidades materiais, mas acabam não suprindo nossas necessidades emocionais. Vou continuar aqui, tá? Está interessada em outro nível de cuidado e carinho. E diz para Eva: alguma vez você brincou com a gente? A filha questionando, né? Mais uma vez, Eva responde: que pergunta totalmente ridícula. Brincar? Ninguém brinca em 1895. Porque agora as coisas são fáceis. Você acha que sempre foram assim? Gente, essa mãe muitas vezes tem que lutar pelo sustento dos filhos. E aí eu lembro de minha mãe. A minha mãe nunca teve um emprego só. Ela sempre teve mais de um emprego. Um emprego ela tinha só para pagar o aluguel, que a gente é carioca, né? A gente nasceu no Rio, e depois que a minha avó ficou doente, a gente veio para cá. E ela tinha um segundo emprego, que era para comprar comida, roupa e tudo mais, né? Aí, quando ela teve o meu irmão, o pai do meu irmão não é mesmo meu pai, né? E aí o pai do meu irmão abandonou ela quando meu irmão tinha 3 meses. E ela se viu sozinha no Rio de Janeiro, né? Então a vida dela realmente nunca foi fácil. E aí depois ela conheceu meu pai. E aí o meu pai meio que acolheu também meu irmão e a mim. Mas eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Daí a minha mãe se viu sozinha novamente com 2 filhos. Então, a vida de uma mãe negra nunca é fácil, né? A mãe negra, ela nunca fica sem fazer nada, de pernas pro ar, ela sempre tem o que fazer. Ela tem que dar conta de chefiar a casa, ela tem que dar conta de pagar as contas, e ela tem que dar conta, muitas vezes, de dar carinho. Só que, muitas vezes, ela não consegue, porque ela não tem tempo. Ela não pode. É necessário dar carinho, sim, mas vocês entendem que como a questão social e financeira afeta as relações familiares e afeta a forma como esses afetos vão se manifestar? Às vezes a mãe negra, ela não brinca, ela não joga bola e coisa como eu faço com o nenê, não é porque ela não quer, mas é porque ela tá lutando pela sobrevivência. Essa reflexão é importante que a gente faça também. Muitas vezes essa mãe não consegue, né, pessoal? E no momento aí de pandemia, onde a gente tem aí um auxílio emergencial que é uma piada, né? E muitas vezes essa mãe negra tinha o seu sustento em alguma atividade que ela fazia na rua, de repente ela vendia doces ou algo do tipo, ou ela trabalhava na praia vendendo mate, né?
E aí, essa mulher, ela vai se vendo sem renda nenhuma. E aí, essa questão de renda básica é bem complicada. Mais pra frente, eu vou conversar com uma menina, uma mulher negra poderosíssima, que entende da questão da renda e do dinheiro. Nós vamos falar sobre Black Money, nós vamos falar sobre empreendedorismo lá no futuro, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Me segue lá no Instagram, @faria.ursula. Eu já tenho lá algumas lives bem legais. Eu fiz uma live super legal com a enfermeira Inaí. E a gente refletiu sobre a transexualidade, né? A população travesti e transexual no SUS. Tá, pessoal? Me segue lá no Instagram. E vou fazer agora também uma outra live com uma psicóloga, tá? A Carolina, onde nós vamos falar finalmente a live, uma das lives mais esperadas do canal. Vamos falar sobre a saúde mental de mulheres negras. Gente, essa foi uma reflexão sobre mais uma parte do livro Vivendo de Amor de Bell Hooks, onde a gente está falando da saúde mental. Gravem isso. Essa construção da mulher negra forte é uma construção tanto física quanto emocional, certo? Um beijo, compartilha muito esse vídeo, se inscreve no Saúde Black, hein? Cadê você que não tá se inscrevendo no Saúde Black? Cadê você que não tá me seguindo no Instagram? @faria.ursula, segue lá, viu? Ó, tô gatona agora. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!